Boa tarde, senhores. Hoje daremos início à doença de Parkinson. Eu vou começar falando a respeito da causa dela. Bom, é uma doença que tem características de origem genética associadas a fatores ambientais e ao envelhecimento normal. Bom, nós sabemos que essa doença, ela basicamente ocorre, os sintomas dela ocorrem por uma perda da liberação de dopamina de uma região do cérebro chamada substância nigra. Ao passo que nós perdemos 10% da nossa massa encefálica, ou seja, dos nossos neurônios, no decorrer da vida inteira, essa substância nigra perde de 5 a 10% por década de vida numa pessoa normal, ou seja, é uma região que normalmente está predisposta a ter um problema, a ter uma perda neuronal além do normal. Associada aos fatores genéticos e aos fatores ambientais, desenvolver-se-ia a doença de Parkinson. Ela comete 5% acima dos homens, na verdade, da população, acima de 85%. A doença de Parkinson, ela tem como uma característica marcante, do ponto de vista anatomopatológico, a inclusão dos corpúsculos de Lewy, que são corpúsculos que ficam dentro das células, que são formados por uma proteína chamada alfa-sinucleína. E esses corpúsculos de Lewy começam primeiramente a se depositar nas partes mais baixas do tronco e no decorrer da doença elas vão subindo pelo cérebro. Isso aí chama-se teoria de Braak, que justifica uma série de alterações clínicas, Uma delas é a alteração do trânsito intestinal, que muitas vezes compromete o indivíduo 10, 15, 20 anos antes da doença. Lembrando que esses corpúsculos de Lewy podem também se depositar no intestino. Isso é uma teoria bem interessante. Uma outra coisa que pode acontecer de forma precoce é a perda do olfato. Bom, esses corpúsculos de Lewy, eles dificultam a transmissão de substâncias entre o cérebro e também contribuem para a degeneração da substância nigra que libera a dopamina, que é a causa, a ausência dessa dopamina é a principal causa dos sintomas da doença de Parkinson. Em questão de origem, nós temos que os fatores ambientais, que são bem discutido essa questão, nós temos que pessoas que moraram no interior, que ingeriam água de poço, que trabalhavam com herbicidas tipo paraquat ou pesticidas, que eram expostos a metais pesados, igual o manganês, eles têm uma propensão maior de desenvolver essa doença. Um outro caso também é que traumas de crânio, muitas vezes ou traumas mais graves ou repetitivos, não traumas leves, poderiam, através de uma rotura da barreira hematoencefálica, que é o que separa o cérebro do sangue circundante, propiciar o desenvolvimento de uma cascata inflamatória que poderia desenvolver a doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson ela tem uma evolução muitas vezes lenta, progressiva, ela é degenerativa e ela não tem causa. Uma causa assim clara, esclarecida, e ela não tem cura. Dos genes que foram isolados da doença de Parkinson, nós temos os genes PARC, que é P-A-R-K, de 1 a 20. E esses genes eles estão envolvidos em algumas formas genéticas ou até mesmo em algumas formas esporádicas da doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson, ela tem que... O ideal é que você diagnostique ela precocemente para que se instale os tratamentos. A partir do desenvolvimento, do entendimento melhor da origem da doença e do que acontece com o cérebro da doença, ou seja, a deposição dessas sinúcleoproteínas, a alteração do equilíbrio mitocondrial, ou seja, você acaba tendo uma perda mitocondrial ou uma perda da função mitocondrial muito grande.
estão sendo desenvolvidas, já foram desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas uma série de substâncias com o intuito de gerar uma neuroproteção, evitando, né, que os sintomas da doença de Parkinson se desenvolvam rapidamente ou até mesmo fazendo com que a doença se desenvolva de uma forma mais lenta. Dos que nós temos no mercado atualmente, o que veio primeiro é a selegelina. Ela é um inibidor da IMAL. Ela é utilizada na dose de 5 a 10 miligramas e ela acaba sendo decomposta pelo fígado em anfetaminas. Ela teria um potencial de proteção contra, né, essa cascata de evolução da doença de Parkinson. Já chegou no Brasil a rasagelina de 1 miligrama. Ela teoricamente é melhor que a selegelina, ela tem menos efeitos colaterais. Se eu não me engano, é porque ela não tem uma metabolização hepática, sendo assim, ela acaba não liberando uma série de outras substâncias que poderiam gerar os efeitos colaterais, tais como aumento de pressão, taquicardia. Existe uma substância chamada metanosulfato de safanidina. Ela está para chegar no Brasil, ela tem propriedades sintomáticas contra a doença do Parkinson, anticonvulsivantes e também neuroprotetoras. Bom, existem várias pesquisas dentro desse aspecto e conforme algumas novidades forem saindo, nós vamos colocar aqui de forma mais simples. Tem muito detalhe a respeito disso, principalmente a respeito do que acontece dentro das mitocôndrias, o porquê que acontece, mas eu acho que não é esse o propósito do vídeo. Bom, foi um prazer em falar com os senhores. O próximo vídeo é sobre os sintomas da doença de Parkinson. Tenha uma boa noite.